Bom, gente, nosso papo hoje é sobre a datação usando o carbono 14. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar, porque é um assunto muito interessante, da datação, por exemplo, de ossadas do Homo sapiens usando a técnica do carbono 14. A datação do Santo Sudário, que seria aquela manta que teoricamente cobriu o corpo de Jesus após a crucificação. Então a técnica do carbono 14 é muito usada e merece da gente a atenção. Além do que ela cai em vários vestibulares, tá? A ideia. Então esse é o convite de hoje. Se não está inscrito, se inscreve, bota o seu like se for o caso, ajuda a gente, mas vamos nessa. Bom, primeira coisa que a gente tem que se ligar é o que é o carbono 14. Cara, vou colocar aqui, ó, aí vocês já podem perceber que o carbono ele tem 3 isótopos, como vocês podem perceber. O carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. O que é interessante vocês saberem? O carbono 12, nós temos aproximadamente 98,9%. O carbono 13, eu tenho 1,1%. Aí você diz, pô, Michel, mas aí já fecha 100%. É porque o carbono 14 são traços, é muito pouco carbono 14. Então eu posso dizer que esse cara ele tem pouco. Qual é a característica do carbono 14 que faz com que eu possa usá-lo para fazer essa datação? Ele é radioativo, ele emite radiação e eu posso detectar essa radiação. Detectando essa radiação, eu sei mais ou menos a idade daquele fóssil que vai ser estudado. Primeira coisa para vocês não confundirem, gente, não confundir, pelo amor de Deus, isótopo com alótropo. O carbono é um elemento mega ultra interessante. Ele tem isótopos, que vocês estão vendo aqui, ó, carbono 12, carbono 13, carbono 14, e ele tem alótropos. Gente, isótopos são átomos do mesmo elemento, vocês estão vendo com a massa diferente, 12, 13 e 14. Mas o número atômico é o mesmo, ó, 6, 6 e 6. Mesmo número atômico, mesmo elemento, mas a massa é diferente. Já alótropos são substâncias diferentes feitas com aquele mesmo elemento. Tipo, se eu falar carbono grafite, o grafite não é um átomo, é uma substância. Carbono diamante, o diamante não é um átomo, é uma substância. Então grafite e diamante são alótropos e não isótopos. Então isótopos é para átomos. Alótropos é para substâncias. É uma coisa boba, mas é uma coisa que a gente não pode ser pegue, tá? Não vacilar. Às vezes os caras dizem, o diamante e o grafite são isótopos. Porra, de jeito nenhum. O diamante e o grafite, eles são alótropos. Na boa? Então essa é a primeira ideia. Lembrar que eu tenho um pouco de carbono 14 e esse carbono 14, ele é radioativo. Aí a primeira ideia que rola, real, é você ficar pensando, porra, mas espera aí. Se o carbono 14 ele é radioativo, quer dizer que esse carbono ele vai se desintegrando. Então era para ir diminuindo a quantidade de carbono aqui na Terra. Só que aí entra a história dos raios cósmicos, que é onde eu estou aqui agora. Ó. Raios cósmicos, na verdade, são raios com várias partículas. Aí vocês sabem que na nossa atmosfera tem muito nitrogênio. Aí o que é que vai acontecer? Olhem para essa equação. Vocês vão ter a seguinte situação. Quando os raios cósmicos atingem o nitrogênio, eu vou ter nêutrons acertando o nitrogênio, como vocês estão vendo aqui, ó, é bem claro e bem bacana, ó. Eu tenho nêutrons acertando o nitrogênio, que tem massa 14 e número atômico 7. Você vê que esse nitrogênio ele é transmutado, ele é transformado em carbono e ocorre liberação de um próton, que pode ser o núcleo de um hidrogênio, né? Só um próton. Muito bem. Lembrem que quando eu tenho essas equações da radioatividade, as massas têm que se conservar e as cargas também. Você vê que a massa aqui é 14. Aqui ela é 1. 14 mais 1 daria 15. Se eu pegar aqui, ó, 14 mais 1 dá 15. O número atômico também conserva. Aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 0, dá 7. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 1, dá 7. Às vezes as questões da prova é só completar essas equações. Então a massa se conserva e as cargas também. Na boa? E você vê que o nitrogênio é transformado em carbono 14. Como isso é uma coisa que acontece o tempo todo, quer dizer que o carbono 14 se decompõe,
mas a Terra trata de repor, ou seja, devido aos raios cósmicos, você tem a transformação do nitrogênio em carbono 14, isso faz com que a quantidade de carbono 14 na Terra fique estável, fique a mesma, beleza. Agora, se eu tenho a mesma quantidade de carbono 14 na Terra o tempo todo, aí um cientista chamado Frank Libby, há muito tempo atrás, década de 50 por aí, há muito tempo, né? Ele conseguiu perceber que a concentração de carbono 14 numa espécie morta vai diminuindo. Você, por que a concentração de carbono 14 numa espécie morta diminui e na viva não? Porque a viva, gente, ela participa do ciclo do carbono. Por exemplo, a planta, ela pega o CO2 da atmosfera para fazer a fotossíntese. Então, ela conserva a quantidade de carbono 14. Ela está participando ativamente do ciclo do carbono. Já quando morre, que ela não participa mais, que ela para, por exemplo, de absorver o CO2, o que acontece é que o carbono dela começa a decair. Então, esse cientista, o Libby, ele inclusive ganhou o prêmio Nobel em 1960, prêmio Nobel da Química, pela determinação desse método. E esse método ele é feito usando um contador Geiger, que é um contador de radioatividade, que mede como é que está a emissão daquele corpo, ou seja, quantas partículas aquele corpo está emitindo. Se a quantidade de carbono 14 vai diminuindo, eu vou diminuindo a emissão de partículas. Olhem para essa equação aqui. Essa é a equação do carbono 14 decaindo. Ele vai se transformando em nitrogênio. É o decaimento do carbono 14. Percebam, tá certo? A seguinte coisa, ó, olhando para a equação, olhando para ela. Se vocês olharem para essa equação, você vê o carbono 14 aqui, ó. Ele transforma-se em nitrogênio e ele libera uma partícula beta, sempre lembrando que a partícula beta é um elétron. Então vocês conseguem perceber de novo, ó, que a massa se conserva, é 14, continua 14, aqui é 6, aqui é 7, menos 1 daria 6, quer dizer, a carga se conserva, e o carbono que está lá no corpo vai decaindo. Poxa, se o carbono vai decaindo, eu vou ficando com cada vez menos carbono 14. Então eu vou liberar cada vez menos partículas beta. Gente, um termo importantíssimo para vocês lembrarem é o que é tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida. É o tempo necessário para que a massa de uma substância, ó, se eu tiver uma massa M, ela caia pela metade, ela passe a ser M sobre 2. Aí passou um tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida. Então o tempo de meia-vida é o tempo necessário para cair pela metade. Aí vocês imaginam, o cara botou lá o contador. Aí a quantidade de carbono está 100%, carbono 14. Então ele mede quantas partículas beta estão sendo emitidas. Depois ele pega e comparativamente percebe que um corpo só está emitindo 50% daquela quantidade. Poxa, se eu só estou emitindo a metade, quer dizer que a quantidade de carbono 14 é a metade do que era para ser. Se eu cair pela metade, passou um tempo de meia-vida. Gente, um tempo de meia-vida do carbono é 5.730 anos. Então, se as emissões de partículas daquele fóssil são a metade do que eu estava esperando, quer dizer que eu tenho a metade do carbono 14. Então passou 5.730 anos, que é um tempo de meia-vida. Suponha, sei lá, que eu percebo que a emissão de partículas só é 25% do que eu estava esperando. Porra, se só é 25%, quer dizer o quê? Começa com 100%. Aí cai pela metade, eu fico com 50%. Cai pela metade, eu fico com apenas 25%. Gente, caiu 2 vezes pela metade. Então aqui eu tenho um tempo de meia-vida e aqui eu tenho outro tempo de meia-vida. 5.730 anos, 5.730 anos. Se a gente fizer essa soma, 5.730 mais 5.730, a gente vai encontrar 11.460 anos, que seria a idade desse fóssil. Então percebam que é só eu fazer a comparação. Quanto é que era para aquele carbono estar emitindo? Quanto é que ele está? Se ele está emitindo menos, é porque ele decaiu, ele se degradou, se quebrou. Se ligou como não é uma coisa difícil? Não é uma técnica muito cara, é uma técnica bem eficiente, mas claro, como tudo, ela tem as suas limitações.
Quais são as principais limitações da técnica do carbono 14? Primeira e óbvia, tem que ter carbono. Se não tiver carbono, não rola, né? Segunda, gente, se eu tiver um fóssil muito antigo, a quantidade de carbono 14 que sobra é tão pequena que não dá para detectar bem quantas partículas ele está emitindo. Então, para fósseis muito antigos, mais de 50 mil anos, se usa outras técnicas, tá? E a outra coisa é que tem que estar morto, né? Porque enquanto aquele ser está vivo, ele participa e a quantidade de carbono é constante. Na hora que ele morre, é que a quantidade de carbono 14 começa a decair. Perceberam como é fácil? Agora bora fazer o seguinte: questões que caíram no Enem sobre isso, questões que estão lá e que você vai acertar, você vai se garantir. Vamos nessa? Ó, primeira questão. Pesquisadores recuperaram o DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos, viu aquela história? Até 50 mil, tá ótimo. Confirmada pela técnica do carbono 14. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a... Por que é que você pode determinar a idade de alguma coisa pelo carbono 14? Porque na atmosfera o carbono 14 se permanece constante e dentro de um organismo que morreu, essa quantidade começa a decair. Aí o que é que ele diz? Letra A. A proporção conhecida entre o 14 e o 12 na atmosfera ao longo dos anos. É exatamente isso. Como essa proporção ela é conhecida, eu posso perceber dentro daquele fóssil quanto é que eu tenho de carbono 14 a menos do que era para ter. Se eu só tiver com 50%, passou a meia vida. Se eu tiver com 25%, passaram duas e por aí vai. Então, letra A de cara já seria a resposta dessa questão. Vamos aqui, a gente marca a letra A, mas a gente olha os outros itens, né? Porque a gente está aqui para aprender. Letra B. Decomposição de todo o carbono 14 presente no organismo após a morte. Gente, a decomposição nunca, entre aspas, vai ser total. Sempre vai caindo pela metade, pela metade, pela metade, pela metade. Ela só vai ser total lá no infinito. Então a gente não pode considerar isso. E se caísse tudo, a gente não tinha como medir, né? Não ia dar certo. Letra C. Fixação maior do carbono 14 nos tecidos após a morte. Após a morte ele não fixa. Pelo contrário, ele começa a decair. Tá fora. Letra D. Emissão de carbono 12 pelos tecidos após a morte. Gente, a gente não emite o carbono, a gente emite partículas. E quem que se quebra, quem se degrada é o 14, não é o 12. Então tá fora. Letra E. Transformação do 12 em 14. Gente, quem se quebra é o 14. E lembre que o 14 ele se transforma em nitrogênio, como eu botei numa equação anterior. De boa? Então só dá a letra A. Vamos ver uma questão de 2017 muito boa também do Enem. Olhem só essa. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta. É aquela história. Eu olho quanto é que aquele fóssil está emitindo e eu comparo com quanto era para ele estar emitindo. Sempre ele vai estar emitindo menos, né? Porque o carbono vai se degradando. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Gente, ó, ele deixou claro que se o ser estiver em vida, ele emite 15 partículas beta por grama por minuto, beleza? Aí o que é que ele vai dizer? Ó só, lendo. Após a morte, a quantidade de 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos, tempo de meia-vida. Beleza. Considere que um fragmento de massa 30 foi encontrado em um sítio e a medição apresentou. Ó só, vamos anotar a medição do fóssil. O fóssil, o que é que eu posso perceber desse fóssil? Ele tem 30 gramas, bacana. E ele apresentou 6.750 emissões beta, mas por hora. Esse cara está emitindo 6.750 partículas, só que por hora. O que é que eu quero? Se vocês olharem, eu quero partículas por grama por minuto. Se é por, é dividido. Então, como é que a gente vai fazer? Isso aqui ficaria, ó. 6.750 partículas
Quantos gramas eu tenho? 30 gramas por hora. Uma hora são 60 minutos. Gente, não é uma conta muito complicada. A gente corta esse zero com esse zero. 6 vezes 30 daria pra gente 180, tá certo? Aí ficaria 675 dividido por 180. Se você fizer essa conta, 675 dividido por 180, que é 30 vezes 6, vocês vão encontrar um valor exatamente igual a 3,75 partículas por grama por minuto. Muito bem, tá feio esse minuto, mas dá para ler, por grama por minuto. Cara, agora vamos fazer aqui um raciocínio legal juntos. Quanto é que era para ter? Era para ter 15. Quanto é que eu encontrei? 3,75. Bora ver quantas vezes caiu. Se cair pela metade, eu vou ter 7,5. Se cair pela metade de novo, eu vou ter 3,75. Então aqui passou um tempo de meia-vida, aqui passou outro tempo de meia-vida. Passaram 2. Quanto é o tempo de meia-vida? 5.730. Então eu vou ter 2 tempos de meia-vida. Daria 2 vezes 5.730. E, gente, 2 vezes 5.730, a gente finalizando isso daqui, daria 11.460. Uma questão muito bem feita, muito boa e que a gente desenrolou. Então esse é um tema bacana, é um tema amplo, é um tema da radioatividade que pode cair na tua prova e eu tenho certeza que agora você entendeu. É só lembrar, vamos revisar, não custa nada, pega esse pedacinho e revise. Cara, se você tiver pensando na datação com carbono 14, o que é que você imagina? Quando o ser morre, o carbono 14 começa a cair. Comparando a quantidade que era para ter e a quantidade que eu tenho, eu percebo qual é a idade daquele fóssil usando o tempo de meia-vida. É simples ou não é? Dá ou não dá para desenrolar? Beleza? Um abraço grande e até o próximo vídeo. Beijo, bote seu like, curta muito, compartilhe e ajude a gente. Valeu demais!